Uma das grandes revelações da temporada 25 da Fórmula 1 atende pelo nome de Gabriel Bortoleto. O Brazuca em seu ano de estreia com a Stake Sauber vem chamando a atenção não apenas pela rapidez como que se adaptou à categoria, mas também pelos resultados consistentes. Depois de conquistar um 8º lugar no Grande Prêmio da Itália, o paulista soma 18 pontos até aqui e já se consolidou como um dos novatos mais promissores do grid. Apesar do bom momento, Gabriel faz questão de dividir os créditos de sua ascensão com alguém que conhece como poucos o caminho dentro da F1, Fernando Alonso. O bicampeão espanhol, além de rival direto nas pistas com a Aston Martin, é também mentor e empresário do brasileiro por meio da A14, empresa que fundou para gerenciar novos talentos. No podcast oficial da Fórmula 1, Gabriel não escondeu a importância do veterano em sua carreira. Abre aspas. Eu não estaria na F1 sem a influência do Fernando. Tento aprender com ele, embora às vezes não tenha certeza do que ele faz ou o que faz. É divertido, mas é difícil. É um profissional muito aberto sobre algumas coisas, mas outras talvez quando se aposentar ele me diga. A admiração não se restringe apenas aos conselhos dentro do cockpit, mas também ao suporte fora das pistas. Alonso esteve presente em etapas cruciais da trajetória de Bortoleto, ajudando a abrir portas e a guiar suas escolhas no automobilismo de base. Foi ele quem me ajudou a conseguir meu contrato na Fórmula 3 com uma equipe muito boa e me ensinou muito na temporada de estreia. Fernando me ensinou muito na Fórmula 2 também. Não tenho certeza se teria vencido na F2 e na F3 se ele não fosse meu empresário. Meu processo de aprendizado sempre foi o mesmo e está em constante ascensão. No começo foi mais difícil, porque você tem muitas coisas para aprender, mas quando estabiliza, é só fazer ajustes no carro. No final das contas, você internaliza muitas coisas. Gabriel tem mostrado maturidade rara para um estreante. Entre bons resultados e disputas diretas na pista, inclusive contra Alonso, seu maior mentor, o paulista vem conquistando respeito no paddock e ganhando confiança para se firmar no cenário da Fórmula 1. O trabalho paciente, os conselhos de Alonso e a chegada da Audi em 2026 desenham um horizonte ainda mais promissor. Para o Brasil, significa a esperança de voltar a ver um representante entre os protagonistas da categoria mais importante do automobilismo mundial. O cenário não foi fácil logo de cara. Embora Nico Hülkenberg tenha somado pontos na primeira corrida do ano, a Sauber viveu um longo jejum. Foram 8 provas sem marcar, até que o alemão voltou a pontuar na Espanha. A partir dali, a equipe começou a se reencontrar. A virada de chave trouxe resultados expressivos. Hülkenberg subiu ao pódio em Silverstone, enquanto Bortoleto mostrou consistência, entrando no top 10 em 4 das últimas 6 corridas. Seu melhor resultado até agora foi uma 6ª colocação, reflexo da evolução de um carro que antes parecia limitado às últimas posições. Em entrevista ao podcast oficial da Fórmula 1, conduzido por Tom Clarkson, Bortoleto detalhou como a equipe precisou se reinventar após um recomeço de temporada que parecia perdido. Sabe, vejo a temporada de uma maneira bastante positiva. Começamos em uma maneira bastante complicada com o carro. Estávamos sofrendo bastante para encontrar o equilíbrio, o desempenho. Sofremos bastante para passar do Q1, o Nico e eu. E sabe, sabemos o quão bom é Nico na F1. Está por aqui há 15 anos, tem ótimas classificações. O Brazuca destacou que a dificuldade inicial serviu como aprendizado e motivação para buscar novos caminhos. Mas nós sofremos bastante no começo do ano. Então, seguimos uma outra direção. Tomamos algumas rotas diferentes e conseguimos colocar o carro em uma boa janela. Em Barcelona, então Áustria, depois Silverstone, e aí começamos a brigar por pontos mais regularmente e mostrar um pouco mais do que éramos capazes. Para Gabriel, o mais gratificante tem sido finalmente ter um carro que permita mostrar sua capacidade como piloto. Estou muito feliz, sabe? Não é fácil quando não se tem o carro para mostrar isso. As pessoas não veem o que realmente podemos fazer. Agora que temos um carro para isso no pelotão intermediário e que pode mostrar desempenho, podemos extrair o extra. Colocamos o carro no Q3, fazemos classificações líderes e é sempre surpreendente. Então, isso é corrida. Max Verstappen voltou ao topo do pódio em grande estilo no GP da Itália de 2025. O tetracampeão mundial venceu em Monza com autoridade, cruzando a linha de chegada com mais de 19 segundos de vantagem sobre as duas McLarens. Foi seu 3º triunfo na temporada e, mais do que isso, a primeira vitória da Red Bull após a saída de Christian Horner do comando da equipe. O resultado reforça o talento e a consistência de Max, mas não encerra as especulações sobre seu futuro. Embora o holandês tenha reafirmado o compromisso com a Red Bull para 26, quando entrará em vigor o novo regulamento de motores, o nome da Ferrari voltou a ganhar força nos bastidores. Antes da corrida em Monza, Verstappen foi questionado sobre uma possível transferência para Maranello. Sem rodeios, deixou claro que não se deixaria levar pelo histórico ou pelo glamour da escuderia. Abre aspas. Existem muitas possibilidades e a Ferrari é uma marca incrível. Todos os pilotos se imaginam lá, mas acho que é aí que está o erro. Pilotar apenas por ser a Ferrari? Se eu quiser ir, não será apenas para estar lá, mas porque vejo a oportunidade de vencer. Você não deve se guiar apenas pelas emoções, você tem de ir para a Ferrari porque sente que é o lugar certo. A fala resume bem a postura pragmática do holandês. Para ele, mudar de equipe só faria sentido se houvesse uma perspectiva real de disputar títulos. Curiosamente, enquanto Lando Norris foi alvo de vaias das arquibancadas, Verstappen foi recebido de forma calorosa. No pódio, os gritos de do Max Verstappen ecoaram de forma clara em um sinal de aprovação incomum para um piloto que tantas vezes
foi tratado como vilão fora da Red Bull. Essa recepção não passou despercebida. No podcast da Sky Alemanha, Ralf Schumacher destacou que a conexão entre Verstappen e o público italiano pode ser um indício do que está por vir. O que mais impressionou foi o fato de o pai de Verstappen ter feito alguns comentários sobre a Ferrari antes da corrida. Então, após a vitória, vi toda a multidão torcendo por Max Verstappen. Então, sinto que os italianos já podem imaginar o homem mais rápido na pista neste momento em uma Ferrari. Ralf foi além, apontando que o contexto familiar e o momento de carreira do holandês o aproximam ainda mais do perfil desejado pela escuderia. É claro que Jos Verstappen também percebe que isso agora é um problema sério. E para ser sincero, quando olho para Fred Vasseur hoje e para os valores que a Ferrari defende, quando penso na situação atual de Max, com sua família e suas 2 filhas, realmente sinto que ele poderia ser uma opção perfeita para a equipe. Atualmente Max tem vínculo com a Red Bull até o fim de 28, mas há uma cláusula de desempenho que pode abrir caminho para uma saída antecipada. Foi justamente essa brecha que a Mercedes tentou explorar em negociações recentes, ainda que sem sucesso. Apesar do assédio, o piloto mantém cautela. Verstappen já afirmou que não tomará nenhuma decisão antes de 26, quando o novo regulamento de motores pode redesenhar o equilíbrio de forças da Fórmula 1. Neste fim de semana, estou em Nordschleife, com o objetivo de me qualificar para a licença de corrida obrigatória que é necessária para pilotar um GT3 aqui, que é algo que eu realmente quero. Seja Mercedes, Ferrari ou até mesmo uma permanência prolongada na Red Bull, o futuro do holandês parece condicionado ao cenário competitivo da próxima era da categoria. A vitória em Monza trouxe não apenas confiança de volta à Red Bull, mas também aumentou a expectativa em torno do estilo do tetracampeão. Aplaudido no templo da Ferrari e apontado por especialistas como um ajuste perfeito para Maranello, Verstappen mantém a mesma linha fria que adota ao volante: paciência, cálculo e foco em vencer. Enquanto isso, o paddock segue especulando, e a cada vitória a pergunta ecoa mais alto: será que o homem que dominou uma era com a Red Bull ainda vestirá o vermelho da Ferrari antes do fim da carreira? Ed Irvine, ex-piloto da Ferrari, referência na Fórmula 1, deu seu veredito sobre a mudança de Lewis Hamilton para a escuderia e não poupou comparações com o atual campeão do mundo Max Verstappen. Em entrevista à Sky Sports F1, Irvine analisou a transição de Hamilton após 12 anos na Mercedes e ainda deixou claro seu desejo por uma possível dupla entre os 2 astros na Ferrari. Hamilton, 7 vezes campeão mundial, trocou a Mercedes pela Ferrari no início deste ano, com 2 objetivos claros: realizar o sonho de pilotar pela equipe histórica de Maranello e lutar pelo 8º título mundial de sua carreira. No entanto, a adaptação ao time italiano não tem sido tão simples quanto o britânico imaginava. Até mesmo o Fred Vasseur, chefe da Ferrari, reconheceu que a mudança pode ter sido subestimada por ambas as partes. Irvine destacou que o grande desafio para Hamilton é o momento da carreira em que decidiu mudar. O problema com Lewis é que ele chegou um pouco velho demais, mas ele ganhou 7 campeonatos mundiais, então sempre há um preço. Para Irvine, outro fator complicador é a própria estrutura da Ferrari. É muito difícil a Ferrari porque eles estão sozinhos na Itália. As equipes britânicas estão todas cercadas por outras equipes, e há uma polinização cruzada. É muito diferente, mas difícil estar sozinho em Maranello. É isso mesmo, é sempre mais difícil para a Ferrari. Eles têm a imagem, têm a história, têm tudo, mas não têm essa polinização cruzada. E isso é muito difícil. O ex-piloto também traçou um paralelo com a chegada de Michael Schumacher à Ferrari. Na minha época, quando Michael chegou, ele era visto como um piloto mais rápido. Por causa disso, Rory Barney veio, Rose veio, e toda aquela equipe foi construída em torno do fato de que Michael era um outro mundo. Irvine continuou a análise e fez a conexão com a figura de Max Verstappen. Um pouco como Verstappen agora, onde se Verstappen fosse a algum lugar, ele poderia levar muitas pessoas. Sem todo o sistema junto, todos estão no mesmo nível. É difícil, a Fórmula 1 é difícil. Segundo ele, grandes pilotos muitas vezes sacrificam títulos iniciais ao assumir desafios em equipes menos estruturadas. Michael abriu mão de muita coisa. Como Michael provavelmente abriu mão de 2, 3, talvez até mais campeonatos mundiais para deixar a Benetton e ir para a Ferrari. Porque nos primeiros anos, as pessoas não têm ideia de como era ruim na Ferrari. Michael sabia que não havia sentido para ele. Ele era muito melhor do que todos os outros. Ele simplesmente decidiu: vou para lá, vou ver o que posso fazer. O que foi incrível. E ele chegou lá. Mas as pessoas esquecem que levou 4 anos. Ele estava sempre por perto, mas era como se você pudesse ver que ele estava se esforçando para tentar chegar lá. Portanto, foi muito fácil não acontecer. Por fim, para Irvine, a possibilidade de juntar os 2 pilotos mais rápidos da atualidade de Maranello seria um espetáculo para a Fórmula 1. Eu adoraria que Verstappen viesse para a Ferrari. Acho que os 2 juntos seriam sensacionais. Espero que ele não deixe para depois como Lewis fez. Fecha aspas. A declaração evidencia o desejo de ver a escuderia reunindo talentos de ponta, criando uma rivalidade interna e uma força inédita na disputa pelo topo do campeonato. E você do outro lado, gostaria de ver Lewis Hamilton e Max Verstappen na mesma equipe? E no mais, muitíssimo obrigado a você do outro lado que nos acompanha aqui diariamente, de segunda a segunda, há anos gerando conteúdo aqui no canal. Ó, galera, é o seguinte, aquele famoso triplo C, curte, comenta,
compartilha. Agora tem ferramenta nova no ar aí, ó, Hypar. Esse Hypar faz diferença? Faz. Então, coloca aí no Hypar para dar aquela força para nós, para continuar incentivando o nosso trabalho aqui também. Lembrando também, ó, comunidade em torno de 70 mil inscritos, então se inscreva no canal. E o nosso encontro, você já tá bem ligado, né? Eu sou o Tio Barba e até o próximo vídeo!